Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshti Pati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Pancha Kalpataruvasya Kipasindhu Bhavacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ karoti vācālaṁ paṅguṁ laṅghayatagiriṁ Yat kipātamahang vande paramānandamādhamam Vrindāvai tulsidev vai piya vai kesavasya ca Shna bhakti pade devi sattvatvai namo namaha Narayana namaskritta naram chaiva narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varun Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtadoham Tethas padam siva virinchanutam saranyam Bhitatyaham panutapal bhavadiputam Bande mahapurushate charunarvindam Yat pada pallavanakachandamani chataya Vispurjita kimapi gavavadu shivadarshi Purunanuragara sasagara saramurtihi Saradhika mai kada kipam karos Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yutaksho Vishambaro Dijavaro Jugadharmapalo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibbarupam Bhuktin Jamuktin Chadada Sinitam Bhavanrupe Nasada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tabam Bhagam Narayano Priyamanangomada Haram Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagi Sajusha Vadane Lakshmi Jasya cha Vakshasi Jasyaste de Sambhi Pam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
etad nivritvamananam michchatam akuto bhayam jaginam nipanirnitam harirnama nukirtanam etad nivritvamananam michchatam akuto bhayam jaginam nipanirnitam harirnama nukirtanam. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru, disse que nós estamos agindo como carteiros. Qualquer que seja a mensagem que vem de Jaikunta, Jagat, nós tomamos a responsabilidade de entregá-la. Nada mais. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru, disse: nós tomamos a responsabilidade de um carteiro. Nós agimos como um carteiro. Qualquer mensagem que venha do mundo transcendental, de Aprakrita Jagat, nós vamos entregá-la a você. Mas nós não temos nada a ver com essa mensagem. Se a mensagem é boa, o carteiro não é responsável. Se existe uma mensagem perigosa na carta, você não vai poder brigar com o carteiro, porque o carteiro não é responsável pela mensagem que você recebe. Se a mensagem te causa medo, te causa alegria, qualquer coisa que chega, ele vai entregar para você. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia: aqueles que são os mensageiros do mundo transcendental, de Vaikunta Jagat, do universo não material, eles trazem o Aprakrita Shabda Brahman, porque eles têm uma conexão com o Aprakrita Shabda, com a Aprakrita Jagat, como uma antena de transmissão de rádio que transmite aquilo que está sendo difundido, transmitido. Então, aqueles que vêm do mundo transcendental, eles têm uma conexão com o universo espiritual. E automaticamente todo o Shabda Brahma aparece no coração deles, e dessa maneira eles dão essa mensagem para você. Eles não estão fazendo algo novo, eles não estão trazendo nenhuma nova mensagem e inventando algo para trazer para você. Desnecessariamente, pessoas ignorantes, que não têm uma ideia clara sobre o que é o Aprakrita Shabda Brahman, o problema principal delas é que o maior problema no presente, quase ninguém, se nós fizéssemos um cálculo e trouxéssemos os números da estatística de quem entende o que é o mundo transcendental e de quem não entende, o número seria exíguo. Mahaprabhu nunca quis pedir, nos aconselhar, pratique um conhecimento material, Prakrita Shabda. Mahaprabhu nunca disse para a gente treinar isso, ele sempre disse para a gente tentar entender a Prakrita Shabda, o conhecimento transcendental, mas nós não entendemos a diferença entre um e o outro. Nós não entendemos a diferença entre o que é transcendental e material. Essa concepção básica nós não temos. Como realizar o que é transcendental e o que é material? Como realizar isso? Você pode notar que, depois de ouvir aquilo que é conhecimento material, você não sente uma reação no seu coração. Depois de ouvir o som material, o conhecimento material na forma do Harikatha, ele não causa uma reação no seu coração. O som material pode vir até os teus ouvidos como se ele fosse Harikatha. E como que você vai detectar isso? O som material também pode vir na sua vida como se ele fosse o Harikatha, mas você pode não entendê-lo. Você pode não ver a diferença. Se você não consegue entender a diferença entre uma coisa e outra, a diferença do que é Prakrita Shabda e o que é Aprakrita Shabda, o que é material e do que é transcendental, então você está correndo um grande perigo. A Prakrita Shabda Brahman
ele tem um impacto dentro do seu coração, um efeito dentro do seu coração, um impacto direto. Depois de ouvir o conhecimento transcendental, o Aprakrita Shabda Brahman, você sente uma evolução. Eu nunca ouvi isso. O que ele está dizendo? Eu nunca ouvi esse tipo de conhecimento. Isso parece novo. Você que é novo, a sua concepção é nova. E é por isso que você não sabe o que é o Aprakrita Shabda Brahman. A vida inteira, você nunca fez uma sanga absoluta. Você nunca fez satsanga. Por isso que você acha que é novo. Eu tenho certeza disso. Você nunca fez satsanga nenhuma. Existe um processo. Bhaktivinoda Thakur explica num artigo o processo especial de como receber satsanga. Não é porque eu vou na frente de qualquer sadhu e acho que estou recebendo satsanga. Não é assim. Eu sento ali e aquilo é satsanga. Se você é indiferente, se sua mente está ausente, mesmo que ele seja um sadhu, você não está fazendo sanga. Como no caso de Gokarnaji Maharaj. Ele dá o Bhagavad Gita diante de milhares de pessoas. Então, Dundukari também. Existe um espírito maligno que vai ouvir aquele Harikata. Mas depois que o Harikata acaba, um enviado de Vishnu traz somente uma Vimana, uma nave espacial. E Gokarna pergunta, por que você só trouxe uma única carruagem voadora? Tantas pessoas estão ouvindo. Por que você não trouxe para todos eles? Por que você não trouxe Vimanas para eles também? E Gokarna responde, o associado de Vishnu disse, eles estão escutando, mas eles não digerem o que você está falando. Essas almas todas, esses fantasmas, estão escutando, mas eles são capazes de digerir este Harikata. Eles são incapazes de assimilar esse Harikata. E é por isso que eu não posso ajudá-los, é por isso que eu não vou levá-los embora. Aqueles que ouvem o Harikata e pensam, o que eu escutei, e tentam aplicar aquele Harikata na própria vida, eles alcançam o sucesso. Mahaprabhu nunca deu essa ordem. Cantem os sons materiais. Ele disse, cantem sons transcendentais. O dia e a noite você dorme, deita, se move, toma banho. Todas as vezes você vai e canta o Krishnanama. Não existe um tempo para você fazer Harinama, um tempo para você não fazer. Você deve cantar os santos nomes o tempo todo. E Mahaprabhu quis nos ensinar o efeito de Sadhu Sangha, o efeito da conexão com o verdadeiro santo. E eu já expliquei, diz Shamdas Babaji Maharaj, quando Sanatana Goswami pede para Mahaprabhu, você poderia, por favor, explicar este verso Atmaram? Este verso. E Mahaprabhu responde, você não pode se concentrar nesse ponto, porque sua mente está instável. E Mahaprabhu explica, deixe-me ver, se na sua associação, quanto eu consigo me lembrar. Não, Mahaprabhu diz, então acho que ele diz que a própria mente dele está instável. Ele diz para Sanatana, tua associação, vamos ver o que eu consigo me lembrar. Ele dá 62 tipos de explicações, e depois disso Mahaprabhu pergunta, pela tua pura associação, diz Mahaprabhu a Sanatana, ondas de conhecimento vêm na minha direção. Por conta da tua pura associação, ondas e ondas vêm na minha direção sobre o conhecimento absoluto. E Mahaprabhu então está glorificando Sanatana, dizendo, você é uma associação pura, apesar de Sanatana não ser o próprio Senhor Deus.
Você está me inspirando, Mahaprabhu diz para ele. Então, a associação é algo muito importante. Conhecendo ou não conhecendo, entendendo ou não entendendo. Se você faz a satsanga no nome de satsanga, você não vai conseguir nenhum resultado. Se você diria, como? Mahaprabhu, no Navadvipa Lila, a sogra de Shrivas Pandita, de certa maneira, como nós não sabemos, ela entra dentro, ela fica embaixo da cama da sala onde ocorre o Sankirtana Rasa de Mahaprabhu. E tente aprender com esse passatempo. Isso não é uma coisa inútil, isso é muito importante. Então Mahaprabhu está dançando e diz, hoje eu não estou desfrutando, eu não estou sentindo prazer transcendental. O que está acontecendo? Shrivas, o que aconteceu? Nada aconteceu, está tudo bem. Não. Eu não estou conseguindo alcançar o êxtase. Todos os dias eu recebo um êxtase desse Sankirtana, mas hoje eu não consegui. Cheque o que está acontecendo. E, finalmente, Shrivas Pandita descobriu que a sua sogra estava escondida ali. E ele pegou ela e levou ela até fora. Isso pode provar que a sanga pode ter um impacto, uma reação no Harikata e no Kirtana. Se houver uma associação pura, o Harikata e o Kirtana serão excelentes. Se a associação é impura, você não consegue absorver o Harikata. Então, da mesma maneira, Sukambla Brahmachari não é uma má personalidade. Ele é puro. Mas Mahaprabhu vai corrigi-lo, vai dar bronca nele. O que você pensa? Você quer ver o meu Sankirtana Rasa? Você acha que por ser um brahmachari que toma leite, só isso, e não se alimenta com mais nada, você já é qualificado? Você acha que você já é puro porque você bebe leite só? Você faz austeridades, então você já alcançou a pureza? E por isso você poderia ver o meu Sankirtana? Os demônios também fazem austeridades. E qual é o resultado? Vitrashur, Ravana, Kumbhakarna, Hiranyakashipu, Hiranyaksha. E qual é o resultado do que eles fizeram? Qual é o resultado final daquela austeridade? Então, o nosso Sukadeva Goswami vai apreciar Parikshit Maharaj. Sukadeva Goswami pode apreciar Parikshit Maharaj. Como discípulo, ele diz, suas perguntas são excelentes, diz Sukadeva Goswami para Parikshit Maharaj. E a pergunta que ele faz é tão absoluta que nós nos perguntamos, por que essa pergunta deve ter vindo para o benefício de todas as almas. Essa é uma pergunta transcendental. Uma pergunta transcendental também é a Prakrita Shabda Brahman. Então, uma pergunta que vai revelar algo transcendental, vai tocar, vai receber uma resposta do Shabda Brahman, ela vai trazer uma resposta à Prakrita, uma resposta transcendental, ela também é Shabda Brahman. Ela é a pergunta que faz disparar aquele conhecimento eterno. Então ela já é parte do conhecimento eterno. A sua pergunta está totalmente aprovada por todos os Atmavids, todos aqueles que têm poder espiritual. Todos eles aprovam essa pergunta. E essa é uma pergunta absoluta que pode chamar a atenção daqueles que estão falando.
Do próprio Sukadeva Goswami. Então ele vai dizer, a sua pergunta é ótima, você quer saber qual é a maneira mais fácil de fazer bhajana, através do qual você pode receber um benefício absoluto? Essa é a sua pergunta. Porque o homem é mortal, todos nós somos mortais. Todos nós iremos embora deste mundo material. As pessoas morrem o tempo todo. Então você pode me dizer qual é a maneira mais fácil de fazer vida espiritual e receber o máximo benefício? Então Shukadeva Goswami pronunciou esta resposta. Você pode fazer Harer Nama Anukirtana. Veja, muito tempo atrás. Então o Bhagavatam, a primeira vez que o Bhagavatam é pronunciado, quando acontece? Quando Parikshit Maharaj é amaldiçoado e ele vai escutá-lo. Krishna tinha acabado de ir embora do mundo material, algumas décadas antes. Então ele vai responder, você pode fazer Harinama, Anukirtana, este único Kirtana. Exclusivamente cantar os santos nomes. Aquilo que Mahaprabhu depois vem e confirma e nos ensina. Ele explica isso em Bengali, Mahaprabhu. Para sair das amarras de Maya, do cativeiro material. Você pode cantar os santos nomes na companhia de um sadhu. Essa é a maneira mais fácil. O Krishna Nama. Harinama Anukirtanam. Não é de uma maneira caprichosa que você vai pegar uma carta lá e vai começar a cantar os santos nomes. Essa frase de Mahaprabhu significa que você precisa cantar os santos nomes de maneira profunda. Você nunca ouviu essas coisas explicadas, que a nossa alma, ela sempre deseja pronunciar os nomes de Krishna. Eternamente ela quer pronunciar os nomes de Krishna, mas ela está encoberta. Ela está encoberta. E de manhã, no que nós falamos hoje de manhã sobre o Bhagavatam, Krishna Yudava, nós podemos comprovar que Shukadeva Goswami já dizia, há um diálogo não entre Krishna e Uddhava. O Bhagavatam está sendo pronunciado por Sukadeva. E depois vai haver uma segunda sessão pronunciada por Sutadeva Goswami. E as pessoas se confundem às vezes. O Bhagavatam traz diferentes narrações do próprio texto do Bhagavatam. Então, dentro do 11º canto, Krishna vai explicar para Uddhava, vai fazer este diálogo com Uddhava. Se você colocar os seus dedos aqui na cabeça, você ouve um som que vai fazer Om dentro de você. Se você botar, tente hoje à noite, existe um som dentro de você, das suas orelhas, quando você aperta aqui os ouvidos, a cabeça. É um som eterno. Isso é algo prático. Então, Sukadeva Goswami quis explicar a mesma coisa. O Nama Sankirtana é o som automático da alma, porém ela está encoberta. Isso não significa que uma alma condicionada senta, bate no tambor, bum, 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 e canta os santos nomes sozinha. Se ela fizer isso, não tem efeito. As pessoas não devem ter lido Bhaktivinoda Thakur, senão, caso contrário, elas teriam já entendido isso. Um Vaishnava puro tem que estar lá. A pessoa tem que cantar os santos nomes sob a sua giva, sob a sua guia. Um Nama Sankirtana na rua, se não tiver um Vaishnava puro lá, as pessoas estão só ouvindo o som material.
A alma condicionada, várias almas condicionadas, saindo para uma cidade cantando o Mahamantra, elas não vão conseguir alcançar o nível do Nama Sankirtana transcendental. A alma condicionada só pode pronunciar som material. Isso é uma coisa simples de entender. A alma condicionada, o que ela pode falar? Ela não pode pronunciar os santos nomes puros. O Harinama puro só aparece quando você sai de Maya, certo? Totalmente fora de Maya. Agora ele não se manifesta. Então a alma condicionada, no seu estágio condicionado, se eles fazem kirtana, eles fazem um kirtana material, sai um som material. E esse som material, ele entra na ouvida dos materialistas que estão ali ao redor. Eles vão escutar um kirtana material. Eles estão ouvindo um som material. E aqueles que estão fazendo kirtana, eles estão cheios de luxúria, anarta, luxúria de kama, kama anarta, luxúria. Então aqueles que têm kama anarta, se eles dão harikata e kirtana, isso pode contaminar o seu coração. Então eu estou dando documentos científicos, você não pode brigar comigo. Você não pode brigar comigo, isso está escrito. São documentos científicos. Os materialistas que estão cheios de anartas, se eles fazem kirtana, sai dos lábios dele um kirtana material. E os materialistas que vão ouvir este kirtana vão ficar contaminados. Como o coronavírus que se espalha entre todos. Este documento está escrito, esses versos estão explicados no Shastra, que devemos considerar como documentos. Então não é porque qualquer grupo sai na rua cantando os santos nomes que aquilo é Sankirtana. Está escrito isso no Padma Purana. Aqueles que não são Vaishnavas puros e falam Harikata. O Harikata é néctar, mas aquele néctar está contaminado pelos seus sentimentos sujos no seu coração. Vamos imaginar que alguém tenha luxúria. Se essa pessoa fala, esse Harikata está contaminado por luxúria, e essa luxúria entra e você se contamina. Este verso está escrito no Padma Purana. Esta é uma regra afirmativa. Então, isso não deve ser considerado som transcendental, de forma alguma. Então, este exemplo foi dado. Suponha que dentro do seu quarto, na varanda, tinha um pote de leite, o leiteiro deu. E você não sabe que uma cobra veio e colocou a boca naquele leite. Você não ficou sabendo. Você pensa que o leiteiro deu e que aquele seja bom, você ferve, oferece para o senhor, bebe e morre. Sim ou não? Você não sabe. Você acha que o leiteiro deu, mas quando uma cobra vem e toca aquele leite, você não sabe, mas a boca dela é venenosa e a boca dela contamina o leite. Você não vai adiantar você reclamar. O leite é uma comida ideal, o leite é sátvico. Todos sabem que o leite é a comida ideal. O leite é completo. Sem comer nada, se você comesse somente leite, você poderia sobreviver. Ele é considerado a comida universal, o alimento universal. Entende? Só existe uma falta no leite, ferro. Todos os outros minerais estão lá, mas o ferro não está. Então, o leite, se você tiver que escolher um único alimento, o leite é o mais completo. Então, o leite pode ser considerado uma comida ideal, mas por que o leite vai me matar nesse caso? Porque sem saber uma cobra veio e tocou aquele leite com seus lábios venenosos. O mesmo exemplo está dado no Padma Purana. O Harikata e o Kirtana de um Avaishnava, de alguém que não é um Vaishnava, contamina o coração dos demais.
O resíduo você vai ferver o que a serpente deixou. Você não vai poder reclamar, dizer que o leite é mau. É o veneno que vai estragar o leite. Então, aqueles que vão falar, se existe luxúria, a luxúria vem junto do Harikata. E seu coração está contaminado, e se você se contamina, a luxúria pode entrar no seu coração e você vai enfrentar problemas. Então também está escrito no Haribhakti Vilas. Também no Haribhakti Vilas, Sanatana Goswami escreve. Sanatana Goswami escreve. A Vaishnava Mukhopadistam. Sanatana Goswami escreve. Uma pessoa que não é um Vaishnava, se você tomou o Mahamantra de alguém que é um anti-Vaishnava, alguém que está vestido como Vaishnava, mas não é um Vaishnava, então ele é um demônio. Vamos supor que você tome mantra não de uma fonte fidedigna. Suponha que você tomou mantra não de uma fonte fidedigna. Você tomou mantra de uma fonte que está totalmente contaminada. Sanatana Goswami escreve, ouvindo este mantra de um Avaishnava, você terá que ir para o inferno. Você não sabia, você é inocente, mas você vai ter que ir. Será necessário, Brajet diz Sanatana Goswami. Kriyet, Brajet, é imperativo. Você terá que ir. Então, se você descobre que não é a fonte perfeita, você tem que procurar um Vaishnava puro e tomar esse Harinama novamente. Novamente você vai ter que receber os mantras. E se você não tiver essa chance, você vai ter que alcançar um link, uma conexão através do Bhagavat Parampara. De qualquer maneira, você vai ter que tentar alcançar os pés de lótus de um Vaishnava puro para conseguir reconstruir esta linha que está quebrada. Caso contrário, você não tem outra alternativa. Existem muitos versos que vão falar sobre este ponto. Talvez você fique chateado de escutar, mas você tem que escutar. Você fez tudo errado. Talvez você tenha feito algo errado na vida passada. Por que você alcançou esse guru agora? Está escrito no Shastra. Aqueles que pronunciam o Siddhanta equivocado. Este verso está grave e tente encontrá-lo. As pessoas lá fora não vão te dizer este verso, porque eles têm coisas negativas a esconder. Então, Jobhakti, aqueles que falam Siddhanta equivocado e manipula você, dizendo coisas erradas, e aqueles que escutam eles, ambos irão para o inferno por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado. Não vai ter história. Você não pode fazer compromisso sobre sadhusanga. Eu sei que você tem suas emoções estão dentro de você. Você pode mantê-los dentro de você. Eu não estou interessado neles. Mas você tem que ouvir isto. Esse seu sentimento pode te matar e você será um corpo morto espiritual. Não tem concessão. Qualquer tipo de concessão
Se eu quero fazer alguma concessão com algum sarragia, fazer algum acordo, eu tenho que sacrificar algo bom para aceitar algo errado. Mas se for fazer um compromisso, como dois partidos políticos que vão entrar, fazer uma discussão, e eles vão, um sugere uma coisa, outro sugere outra, eles vão entrar num acordo. Então, os dois lados vão ter que encontrar alguma coisa que eles concordem. Eu faço isso e você aceita, e eu faço aquilo e você também aceita. Alguém perde alguma coisa e o outro partido, o outro país perde outra coisa. É assim que se fazem os acordos. Você tem que aceitar algo negativo e você vai perder algo positivo. Isso é o acordo. Por isso que nós falamos sobre isso ontem. Esse compromisso não existe no âmbito do Siddhanta. Então, especialmente Jiva Goswami Pada, ele já escreveu nos Sandarbhas. Existem dois tipos de Bhakta. Jiva Goswami Pada escreveu, existem dois tipos de Bhakta, dois tipos de oradores. Nesse caso, Bhakta significa orador, não devoto. Essa palavra também significa, dependendo de como você escreve, Bhakta. Então, Bhakta é aquele que fala. Então, eu viajei em diferentes países do mundo para coletar dinheiro. Então, existe o orador que viaja pelo mundo para coletar dinheiro para enfiar no bolso, ficar rico. Então, isso foi escrito por Narottama Das Thakur, há quase 500 anos atrás. Não fui eu que estou inventando, diz Shambhava. Então, existem pessoas que falam pelo mundo para coletar dinheiro. Então, Jiva Goswami Pada escreve, aqueles que têm desejo de Labha Puja Pratista, eles são muito inteligentes, muito espertos. Com essa expectativa, eles falam de maneira muito doce. Eles fazem uma representação doce. Essa é a era da propaganda. Todo mundo hoje em dia conhece Gorakshara Das Baba. O sadhu não precisa de propaganda. O nome dele será conhecido. Demora um tempo, mas as pessoas acabam conhecendo o sábio verdadeiro. Mas existe como se fosse uma espécie de equilíbrio. Então, enquanto alguém prega a verdade, alguém prega a mentira. E se um não para o outro, o que acontece? Se a verdade não para a pregação imperfeita, o que acontece? O sadhu verdadeiro, ele não precisa de nada, ele não precisa de propaganda, mas milhares, centenas de milhares de pessoas, elas estão, na verdade, dependendo de entender quem é o sadhu, como quem depende de entender quem está entre a vida e a morte. Então, o Harikatha puro, como aquele de Bhaktivinoda Thakur, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, se você espalha isso, é muito bom. Isso não é mal. Esse Harikatha também puro também pode tomar vantagem das tecnologias de hoje em dia. Não é que só demônios vão fazer isso. Então, Jiva Goswami Pada escreveu nos Sandarbhas, você pode encontrar dois tipos de oradores sobre questões espirituais. Ele escreveu nos Sandarbhas, está nos Sandarbhas isso. Existem dois tipos de oradores. Um deles querem Labha Puja Pratista e eles são muito espertos, eles falam coisas muito doces, eles são sempre diplomáticos. E um outro tipo de orador, ele não está preocupado se você vai aprovar o que ele fala. O Harikatha dele é para a absoluta satisfação do Senhor Supremo. Ele não vai falar para as pessoas gostarem, para as pessoas acharem que ele é gentil.
Ele não tem desejo de pratista, ele não tem desejo, então ele é trinadapi. Isso é a verdadeira humildade. Trinadapi significa não ter desejo da aprovação dos ouvintes, porque isso é o que traz pratista, né? Então Jiva Goswami Pada sugere que você não devesse permitir que tal pessoa que quer falar só doçuras e seduzir todo mundo se sente na Vyasa Asana. Você não deve permitir, porque ele contaminaria a asana. Você não deveria permitir. A Vyasa Asana pode ser decorada somente pelo Vaishnava puro. Se ele não for um Paramahamsa, pelo menos ele tem que ser um Madhyamadikari. Se ele não for o devoto puríssimo, ele tem que ser alguém que está em nível intermediário. Ele pode falar, não tem tanta contaminação. Ele não é um Paramahamsa ainda, mas ele não está contaminado. Se o Paramahamsa se senta no Vyasa Asana, isso é o melhor. Isso diz Sukadeva Goswami, não? Sukadeva Goswami é o Paramahamsa. E Vyasadeva Goswami quis que ele pronunciasse o Bhagavatam. O próprio Senhor Supremo também quis. Mas se não há um Paramahamsa, pelo menos um Madhyamadikari de alto nível deveria estar dando Harikata. Então essa é a sugestão de Jiva Goswami Pada, que não é aplicável no presente em nenhuma sociedade. Não é aplicável praticamente. Isso existe em teoria, hoje em dia. Bhaktivinoda Thakur diz, teoreticamente, está tudo já explicado. Ele escreve isso num artigo. Teoreticamente está tudo já explicado, mas praticamente ninguém quer aplicar. Bhaktivinoda Thakur explica isso. Teoreticamente tudo já foi escrito, mas ninguém quer aplicar na vida real. Então qualquer mantra que você escute de uma fonte imperfeita, você precisa retificar. O Harikata que você ouvir de alguém que é um Avaishnava, um anti-Vaishnava, pode te levar para o inferno. Quão perigoso é isso? Então, o devoto puro, o Harikata puro, a Mahaprasada pura, isso é tão raro, tão raro. Isso não é um brinquedo. Shri Chaitanya Mahaprabhu, mesmo aqui, eu já dei exemplos aqui mesmo, Mahaprabhu nunca deixou nenhum tipo de satsanga, que alguns tipos de satsanga acontecesse, nenhum tipo de contaminação. Vá no Chaitanya, Bhagavatam no Chaitanya Charitamrita, o tempo todo ele queria associação com pessoas puras. Mesmo talvez o interlocutor de Mahaprabhu fosse muito pobre, ou até um muçulmano. Haridas Thakur, por exemplo, nasceu como muçulmano. Agora ele se tornou um grande devoto, um grande Vaishnava. Mas Mahaprabhu, ele não considera o ponto exterior como a pessoa nasceu. Mahaprabhu dá importância para o coração, para a condição do coração. Muitas pessoas de casta inferior vieram, e Mahaprabhu, porém, observava o coração deles. Então, no Navadvip Lila, não precisa, podemos falar tanto do Navadvip Lila quanto dos passatempos em Nilachal, em Jagannatha Puri. Então Mahaprabhu fingia de ser um ser humano comum e vivia uma vida de grihasta ou um estudante. Ele nunca quis se conectar fazer asatsanga, se conectar com pessoas impuras. Então Prabhupada disse isso 7 dias atrás. Mahaprabhu, o Senhor Supremo, no Nityananda quis abrir o Namahata, o mercado dos santos nomes. E aquele Harinama, Bhaktivinoda Thakur identifica a si mesmo como o varredor deste mercado. Então Mahaprabhu identifica a si mesmo como o varredor do Namahata. O que isso significa? Isso significa que o nosso Bhaktivinoda Thakur ia defender. Contaminações não serão permitidas. Ele vai pegar a vassoura e varrê-las para longe.
E aqui é o Namahata. Aqui é o Namahata. Quando Nityananda Prabhu quis inspirar, fazer o Harikata através da fé, onde quer que o Harikata puro possa se manifestar, esse é o Namahata. No Namahata não pode haver uma contaminação. A contaminação não fica. Depois de ouvir esse tipo de Harikata tão duro, eles vão embora. Automaticamente, como um fantasma. Se o fantasma escuta o Harikata Ramanama, ele fica bravo e vai embora. É um fator automático. Ele não suporta. Ele não suporta esse tipo de verdade absoluta. Nem todo mundo tem poder para digerir isto. Então, Jiva Goswami Pada escreveu dessa maneira, mas ninguém obedece. Mas Bhaktivinoda diz, está tudo escrito de maneira teórica, mas ninguém quer aplicar. Então, Jiva Goswami Pada, em qualquer lugar. Então, o nosso Sriman Mahaprabhu, ele sempre quis dar instruções importantes. Então, uma é sadhusanga pura. Então, existem pessoas que têm contaminação, mas elas se rendem. Nityananda Prabhu quis e pediu para Mahaprabhu, por favor, você é o avatar da misericórdia. Mahaprabhu, bravo com Jagai Madai, chamou a Sudarshana, mas Jagai Madai tinha batido na cabeça de Nityananda e ele tinha sangrado. E Mahaprabhu viu isso e ficou como fogo. E chamou a Sudarshana. Sudarshana. E Jagai Madai viu a Sudarshana se aproximando para cortar suas gargantas. Então Nityananda pegou os pés do Senhor Supremo. Ele disse, este avatar é a tua promessa que você não vai acionar nenhuma arma. Você só vai fazer Sankirtana, lembra? Então, Mahaprabhu para a Sudarshana pelo pedido de Nityananda. E depois disso, Jagai e Madai pedem perdão. E pelo desejo de Nityananda, Gauranga Mahaprabhu muda completamente o coração de Jagai e Madai. E depois de mudar o coração deles, ambos se tornam grandes devotos. Ambos se tornam grandes devotos. E perguntaram para o Senhor, como nós sabemos que você poderá nos perdoar? Qual é o sintoma de que você nos perdoou? Vocês podem fazer uma coisa. Existem 2 ghats onde nós tomamos banho no Ganges. Hoje eles se chamam Jagai Madai Ghat, justamente. Então no Govardhana Parikrama nós vamos até lá. Você pode limpar esses 2 ghats com uma vassoura. Limpem o ghat, onde as pessoas vão tomar banho. Lá tem uma escadaria. Limpa aquele lugar o tempo todo. E qualquer pessoa que tomar banho lá, você preste reverências e peça perdão. Qualquer erro que eu possa ter feito para você, por favor, me perdoe. Mesmo que eu tenha feito sem saber. Qualquer pessoa, seja uma mataji, uma criança, um jovem, um velho, qualquer um, você tem que prestar reverências e pedir perdão por tudo que eu fiz de errado a você. Todos os erros que eu cometi, por favor, me perdoe para todos os Brahmanas e Vaishnavas. Este seva foi dado para Mahaprabhu. Então, noite e dia, você tem esse dever. Coma prashada e chegue nesse lugar e limpe esse lugar, prestando reverências a todos. Limpar aquele porto, aquela escadaria, aquele pier para tomar banho, significa limpar o coração. Limpar o Namahata significa limpar o coração. Então, Shri Krishna Sankirtana é a maneira mais fácil através da qual você pode purificar a si mesmo. Você poderia não só receber purificação, você pode receber Krishna Prema, que é o ponto mais alto do que existe.
De qualquer forma, então no Gaura Lila, no Navadvip Lila, Mahaprabhu fez todas esses passatempos. Então houve até ele liderou uma agitação contra o responsável, o governante, o Qazi, que morava aqui, muçulmano. Eles acenderam umas tochas com fogo e foram até lá, até a casa de Kaji Mishra, que era um governante muçulmano. E Mahaprabhu nunca pegou as armas transcendentais, a chakra, a clava. Ele só uma vez a invocou, mas parou a chakra, porque ele pode retificar a todos através do Harinama Sankirtana. Pelo Harinama Sankirtana você pode purificar a todos, disse Nityananda. Você pode corrigir todos. Então ele liberou até Sarvabhauma Bhattacharya, que estava tão amarrado que é inimaginável imaginar as amarras. Até os materialistas, por exemplo. Os materialistas não têm ideia nenhuma, eles têm condicionamento. O condicionamento dos Mayavadis é pior do que o condicionamento dos materialistas. Prestem atenção. Os materialistas estão amarrados, todos eles estão amarrados, através de desejos materiais, atividades materiais. Mas os Mayavadis, as amarras deles são piores. Nenhuma autoridade pode quebrá-las, pois eles são ofensores aos pés de lótus de Krishna. Mahaprabhu disse isso. O Mayavadi é um ofensor aos pés de lótus de Krishna. Um Brahmana em Varanasi. Em Varanasi, um Brahmana, um grande Brahmana, ele chegou até Mahaprabhu para prestar reverências. Ele gostava muito de Mahaprabhu. E ele disse: quando eu encontro com os Mayavadis ou Prakashananda, eles dizem, não vá lá. Chaitanya é um mago negro. Chaitanya Mahaprabhu, ele não é Shri Krishna Chaitanya. Ouça isso. O Brahmana diz, Prakashananda e seu grupo não pronunciavam o nome de Shri Krishna Chaitanya, eles só falavam, não vá lá até Chaitanya. Ele fala, não vá até Chaitanya, ele sabe alguma magia, não vá lá. Você vai cair se você for lá, eles diziam. Ele faz magia negra, ele faz tantra. E todo mundo olha para ele e ficava com medo. Ele olha para as pessoas e controla todo mundo. Então ele é perigoso, diziam esses Mayavadis. Então esse Brahmana faz essa pergunta para o próprio Mahaprabhu, para esclarecer esse ponto do Siddhanta Vichar. Ele pergunta a Prabhu, eu gostaria de saber o nome. Aquele Brahmana pede para Mahaprabhu, qual é a razão pela qual eles não pronunciam seu nome? Por que eles não falam Shri Krishna Chaitanya? Eles chamam você só de Chaitanya. Por quê? Quando eu encontro com eles, eles só falam Chaitanya, Chaitanya. Por que eles não falam Shri Krishna Chaitanya? Por quê? Eles não conseguem falar seu nome completo? Mahaprabhu dá a resposta. Isso é porque eles são ofensores dos pés de lótus de Krishna. E o Krishnanama não se manifesta nos lábios nele. Então somente Chaitanya eles conseguem pronunciar. Esse nome está ligado à filosofia deles. Brahma Chaitanya Maya Jiva. Então eles acreditam no Brahman, na consciência, Chaitanya, em Maya, na Jiva. Então eles usam essas palavras. Por isso que eles falam só essa palavra. Eles não conseguem pronunciar Krishna. Então, as amarras de um Mayavadi são mais e mais perigosas. Então, as amarras de um Mayavadi são tão perigosas. Elas são assustadoras e nunca podem ser desamarradas.
Então Mahaprabhu agora obteve o sucesso de liberar Sarvabhauma Bhattacharya. Ele foi forçado a dizer, essa é uma das razões pela qual eu vim até Jagannatha Puri, até Nilachal. Então agora Mahaprabhu, Sarvabhauma agora mudou, ele se tornou um devoto e recebeu a misericórdia direta de Mahaprabhu. E Mahaprabhu agora está acomodado no Gambhira Mandir. E o passatempo no qual Mahaprabhu quis tomar abrigo no Gambhira Mandir. Nós podemos discutir isso mais adiante. Mas agora, vamos falar do fato de que todos os devotos ali, de toda a Índia, começaram a vir, um por um. Começaram a vir até Jagannatha Puri. Nós vamos discutir esse ponto. Muito bem. Um dia, Mahaprabhu pensou, eu gostaria de testar. Eu quero testar Sarvabhauma Bhattacharya. Quanta fé ele tem no Senhor Supremo, no Guru e nos Vaishnavas. Eu vou testá-lo. Então Mahaprabhu, muito cedo de manhã, alcançou o templo de Jagannatha e observava Jagannatha. E que Jagannatha recebeu prashada de grãos. Mahaprabhu acho que recebeu essa prashada e com uma folha de tulas também e amarrou na roupa, bem cedo de manhã, antes do sol nascer. Mahaprabhu chegou à casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Naquele momento, Sarvabhauma Bhattacharya estava quase se levantando. Então, ao ouvir o nome Hare Krishna, Sarvabhauma levantou. Ele levantou. E ele observou Mahaprabhu e prestou reverências. E depois disso, Sarvabhauma Bhattacharya não lavou o rosto, não tomou banho, nada. Lembre-se que ele era um Brahmana. Então ele tinha hábitos de higiene altíssimos. Mas inicialmente ele não tinha fé no Senhor Supremo. Quem não tem fé no Senhor Supremo não é um Brahmana. Eu sou forçado a dizer isso. Ele era de uma família, de uma linhagem brahmínica, mas ele era Mayavada, então, portanto, ele não era um Brahmana verdadeiro. Ele mantinha toda a sua purificação física, todas as suas regras, suas regulações, Sarvabhauma Bhattacharya. Em relação à prashada, os Mayavadis, que prashada comem? A gente não poderia dizer, mas a pureza física, ele estava sempre preocupado com isso. Um Brahmana é assim. Então, Sarvabhauma Bhattacharya, ele antes não era um Brahmana, mas agora ele era, porque ele se tornou um Vaishnava. O Vaishnava significa Brahmana automaticamente. Em 100 rúpias, 50 rúpias já está lá dentro. Então, Vaishnava significa, com certeza, Brahmana. Porque o Brahmana é uma qualidade preliminar do Vaishnava. O Vaishnava é mais do que um Brahmana. É por isso que no Bhagavatam está escrito, se não existe fé em Vishnu Tattva, se você não tem fé em Vishnu Tattva, então você não pode ser chamado Brahmana. Se não tem fé em Vishnu, Krishna, Vaishnava, então não existe, não pode ser Brahmana. Está escrito isso. Um Brahmana com seu cordão, mas se ele não tiver fé no Senhor Supremo em Vishnu Tattva, então uma pessoa de casta muito baixa, Sapacham significa que precedentemente, só significa kuta. Um cozinheiro que cozinhava carne de cachorro e comia. Sim, no dia de Natal, se você for na internet, você vai ver na Tailândia, eles cozinham. Por cachorros, gatos,
ratos, eles comem. Maharaj, vejam, uma vez me mostraram, olha, no telefone, olha o que eles comem no Natal. Eles só não comem só porco, comem tudo, gato, cachorro. De acordo com a escolha, eles compram isso, especialmente na China. Na China, eles pegam um rato, colocam na água quente e comem. Na China, não dá para dizer. Eles comem qualquer coisa. Essa é a condição. Sapot significa alguém que comia carne de cachorro. Bhaktivedanta Bharati Maharaj Gurudeva costumava uma história. Eles comiam o bolo que saía da barriga do cachorro. Aqueles que são tribais, eles fazem um festival. No festival você distribui comida, doces, bolo. Mas as pessoas da tribo, Bharati Maharaj contava isso, Gurudeva. Eles podiam fazer uma coisa, eles traziam um cachorro saudável. Eles faziam o gal comer coisas muito gostosas. E o cachorro comia. E depois eles batiam no cachorro com pedaços de pau. Pá, pá, pá. O cachorro quer fugir, ele não consegue. Pá, eles batem nele. Aí o cachorro, eles matam o cachorro. A paulada. E depois disso, sabe o que eles fazem? Eles fazem um assado daquele cachorro. E colocam todo ele no fogo, rodam ele no fogo, para ele ficar todo tostado. Depois que o cachorro está pronto, eles tiram o cachorro, abrem a barriga do cachorro, e aquilo que foi comido do cachorro, que está no estômago dele, fica muito gostoso para eles. Eles acham que aquilo é que nem um bolo, um recheio. Isso fazem os tribais. Isso existe ou não? Então, Bharati Maharaj contava isso. Os tribais fazem isso. A gente não consegue nem entender. Eles não sabem o que é a civilização, eles estão longe da civilização. Até hoje existem pessoas nas tribos, se eles encontram um cavalheiro, eles matam para comer. Você não pode ir lá, eles não permitem que você vá lá. Até hoje existem essas tribos. Então, Mahaprabhu dava Mahaprashada, mas Sarvabhauma não tinha nem tomado banho, não tinha escovado os dentes, nada. Ele sentou na cama e Mahaprabhu veio e ele prestou reverências. Imediatamente Mahaprabhu dá Mahaprashada. Ele dá grãos na mão dele. Sarvabhauma Bhattacharya, sem pensar duas vezes, pega a prashada e come. E Mahaprabhu começou a dançar. Porque ele pulou o ritual de higiene dos brahmanas. Ele falou, hoje eu descobri que você tem 100% fé no prashada. Porque sem se limpar, sem tomar banho, você sabe no Shastra, um brahmana nunca deve aceitar comida nem água. Então, está escrito no Bhagavatam que a prashada é superior a qualquer coisa. Se um homem cozinhasse carne de cachorro, precedentemente, agora ele se tornou um Vaishnava. Mas precedentemente ele comia carne de cachorro. Agora ele mudou. Então no Bhagavatam está escrito que essa pessoa de classe baixa, sapacha, ex-cozinheiro de cachorro, eles são melhores do que um brahmana se o sapacha pronuncia os nomes de Krishna. Ele costumava a comer carne de cachorro e agora não. Como Guhok Chandal, do Ramayana. Mas Rama o aceitava como um amigo. Ele se chamava Guhok Chandal. Chandal significa mendigo, de classe da quinta classe. Mas Ramachandra
fazia amizade com ele, o abraçava. Então, Sarvabhauma Bhattacharya, precedentemente, ele era um Brahmana, mas ainda não era um Brahmana, porque ele não tinha fé na Mahaprasada, no Vaishnava, em Vishnu, no Guru, nos Vaishnavas. Nada. Ele não tinha fé nisso. Mas agora, Mahaprabhu começou a dançar e disse: você desenvolveu fé de 100% na Mahaprasada. Hoje, você demonstrou que você tem mais fé na Mahaprasada do que nos rituais dos Brahmanas. Então, eu conquistei os céus, Mahaprabhu disse. Está escrito no Shastra, Mahaprasada em qualquer lugar, qualquer pessoa que dê. Se você recebe a Mahaprasada de Jagannatha, imediatamente você deve honrá-la. Mas não no Ekadasi. Alguém vai achar que pode comer no Ekadasi, não. No Ekadasi, não. Então, em Puri, eles dizem o Ekadasi não pode ser aplicável aqui. Então, eu vou aproveitar para responder essa pergunta. Existe um grupo muito grande. Eles acreditam que o Ekadasi não pode ser aplicado aqui. Jagannatha Puri. As pessoas acham que o Ekadasi, alguns grupos dizem que o Ekadasi não deve ser feito em Puri, em Jagannatha Puri, Nilachal. Eles acreditam que porque a Mahaprasada está lá disponível, Jagannatha o dia inteiro come, todo dia aceita a Mahaprasada, então a gente também tem que aceitar a Mahaprasada, honrar a Mahaprasada. A gente não deve observar Ekadasi, eles dizem. Isso é uma concepção equivocada. Milhares de pessoas seguem isso. Existem seguidores dessa ideia, que eles não devam fazer Ekadasi em Purushottam Dham, em Nilachal, Jagannatha Puri. Então, o que Mahaprabhu disse? Todas as atividades de Mahaprabhu são para nos ensinar. Todas as atividades do próprio Chaitanya Mahaprabhu são para nos ensinar a fazer vida espiritual. Então, da onde essa concepção equivocada vem? Mahaprabhu, neste meio tempo, Mahaprabhu tinha se acomodado no Gambhira Mandir. E ele liberou o Sarvabhauma Bhattacharya. Então nós estamos nesse momento. E alguns devotos vêm e dão Mahaprasada para Mahaprabhu. Prabhu, tome a Mahaprasada. E nesse dia particularmente era o Ekadasi. Aquilo aconteceu no Ekadasi, esse passatempo. Então Mahaprabhu, ele mantém a Mahaprasada de lado. Ele mantém essa Mahaprasada de lado e honra a Mahaprasada com as mãos e a cabeça. Ele presta reverências para a Prasada. Mahaprasada é Chinmay, ela é absolutamente espiritual. Mas ele pede para o Seva, guarda amanhã de manhã, quando nós quebrarmos o nosso Ekadasi, nós vamos honrar esta Prasada. Então, através deste ensinamento, essas pessoas deveriam entender. Mahaprabhu é o Senhor Supremo, é Parat Parakleshara. Ele não pode cometer erros. Mahaprabhu honra a Mahaprasada de Jagannatha com respeito, mas ele guarda ela de lado, porque ele diz, quando nós quebrarmos o Ekadasi, nós vamos honrar esta Mahaprasada. Então, Jagadananda Pandita escreve em detalhes. Jagadananda Pandit. O que escreveu Prema Vivarta. Ele é um grande devoto. Nem tudo está escrito no Chaitanya Bhagavata. Existem oceanos de conhecimento sobre Mahaprabhu. Então, Jagadananda escreve os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu no Prema Vivarta. Então, dessa maneira, Mahaprabhu, ele fica no Gambhira Mandir. Mahaprabhu é como um imã. Os devotos são como um imã. Quando o Prabhupada estava aqui, Prabhupada não ia para lugar nenhum.
Ele pregava assim, daqui e lá. Ele não foi? Mas milhares de devotos vinham até eles. Eles são como imã. Por exemplo, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj também não viajou, Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj também não viajou para o exterior. Então existe esse importante Siddhanta Vichar, escrito no Chaitanya Charitamrita. Mahaprabhu fazia Sankirtana com o seu grupo. Ele fazia Sankirtana com o seu próprio grupo, ele não fazia com os materialistas. Mahaprabhu fazia o Sankirtana tanto em Navadvipa quanto em Nilachal, dentro do Jagannath Mandir, com o seu próprio grupo de devotos. Então está escrito no Chaitanya Charitamrita. Aqueles que são muito próximos, como Rai Ramananda Sarupa Damodar, com eles, Mahaprabhu experimentava o sabor da raça transcendental, a Prakrita Rasa. Mahaprabhu secretamente experimentava o sabor da raça transcendental, dos passatempos elevados de Radha Krishna. Mahaprabhu só falava sobre isso com Sarupa Damodar e Rai Ramananda, com mais ninguém. Com o grupo dele ele fazia Sankirtana, Nama Sankirtana. Bahiranga significa que não tinham pessoas de fora, eram aqueles que eram próximos, Rai Ramananda, Sarupa Damodar, com eles, Mahaprabhu, porque eles tinham sua própria Swarupa. Então Mahaprabhu vem com Radha Bhav. Então ele só falava de Krishna e Radha com esses dois devotos que tinham formas espirituais de servas eternas de Radharani. Então ele não manifestava isso na frente de Advaita Gosai. Ele não falava sobre Rasa Tattva, Rasa Lila com Advaita Gosai, apesar de serem próximos. É uma questão ligada a Rasa Vichar. Não confunda o que eu estou dizendo. A condição de Mahaprabhu dependia, o passatempo dependia de acordo com o nível dessas personalidades eternas. Nem Govinda ficava lá. Govinda não prestava atenção, ele estava ocupado no seva de Mahaprabhu. Mas Mahaprabhu só falava sobre Rasa Tattva, sobre a relação de Krishna com as gopis, com esses dois devotos. E com os outros ele fazia Nama Sankirtana. E dentre eles, muitos devotos, como Vakeshwara Pandita, eles eram muito próximos de Mahaprabhu. Ele também tinha swarupas nos passatempos transcendentais. Como Shivananda Senda Champa Kalata Manjari. Mas os assuntos confidenciais, para nos ensinar, ele só falava com dois Vaishnavas. Então, de alguma maneira, Mahaprabhu, quando ele expressava Bhava, Asta Sattvic Bhava, se tivesse alguma pessoa de fora, quando ele expressava êxtase, Mahaprabhu imediatamente fechava próprio êxtase. Se Mahaprabhu estivesse chorando, aí ele via que vinha alguém de fora, ele não chorava. Mesmo que ele estivesse por entrar em êxtase. Esta é a regra. Não é em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer ocasião, que você expressa todos os níveis da sua devoção. Como Mahaprabhu filtrava determinadas coisas. Você tem que tentar realizar tudo isso. Você tem que ler com atenção e analisar, escrutinar, analisar detalhadamente todas as atividades que ele fez são para os nossos ensinamentos exclusivos, absolutos. Mahaprabhu quis nos ensinar através do seu comportamento. Então está escrito
Você se lembra? É Bengali. Mahaprabhu disse, eu vou mostrar como praticar. Eu mesmo vou mostrar como praticar Ekadasi, o canto dos santos nomes, as práticas devocionais, eu mesmo vou mostrar. Eu vou mostrar. Aí as pessoas vão aprender. Essa é a aplicação de toda a vida devocional no caminho da filosofia Gaudiya. Está tudo explicado em detalhes nas atividades de Chaitanya Mahaprabhu. Tudo, em total. Sobre a Mahaprasada, sobre a etiqueta, sobre a etiqueta Vaishnava, sobre como ouvir Harikata, sobre evitar a satsanga, como dar misericórdia para Patra Parudra, um materialista, tudo isso está explicado. A partir de amanhã nós vamos discutir tudo isso.